O título da nossa mensagem de hoje é Jesus conhece os nossos pensamentos. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 24, há uma pergunta muito interessante. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, prezados ouvintes, Jesus Cristo, embora seja pessoa distinta do Pai, ele pôde dizer certa ocasião em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. O verbo somos indica mais de uma pessoa. Somos um em unidade de divindade, também vista em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, pessoa distinta, porém da mesma natureza do Pai. Logo, admitimos à luz da Bíblia Sagrada que Jesus sabe todas as coisas e dentre os atributos incomunicáveis de Deus estão a onisciência, a onipotência e a onipresença. E Jesus, sendo Deus, naturalmente possui esses atributos, porque possui igualdade de natureza divina, como já citamos em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E destacamos, em primeiro lugar, a onisciência de Jesus, manifestada durante o seu ministério na terra, como prova do que afirmamos. Vejamos então alguns episódios da vida ministerial de Jesus, quando revelou sua onisciência. O primeiro exemplo que nós mencionamos é que Jesus sabe todas as coisas, e isso está revelado em Mateus capítulo 9, versículos 1 a 7, passagem bíblica muito conhecida de todos os leitores da Bíblia. Diz o texto, e entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Então dizemos que aí está uma prova da onisciência de Jesus ao conhecer os pensamentos de pessoas que estavam ao seu lado, murmurando intimamente, julgando que Jesus tinha blasfemado porque declarou o poder de perdoar pecados. E sabemos que só Deus conhece o coração dos homens. É uma declaração que nós encontramos em 1 Reis 8:39, na consagração do templo de Jerusalém, o rei Salomão orava deste modo, ouve tu, dirigindo-se a Deus,
então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um, conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Jesus e o Pai, ambos conhecem o coração dos homens. Um outro exemplo passado no ministério de Jesus está registrado em João, o quarto evangelho, capítulo 2, versículos 23 a 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Possuindo onisciência, diz mais a Bíblia, que Jesus será o juiz, pelo qual Deus julgará todos os homens. E a propósito, o apóstolo Paulo, pregando no Areópago de Atenas, ele fala de Jesus como sendo juiz divino, e declara então que ele vai fazer este juízo. E encontramos também em Romanos capítulo 2, versículo 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Já pensou, meu prezado ouvinte, estar diante de um juiz imparcial e onisciente que sabe os nossos segredos? O homem olha para o que está diante de si. Só Deus conhece os corações. Entretanto, afirmamos à luz da Bíblia que podemos nos apresentar ao juiz divino com o nosso coração limpo, considerando a eficácia do sacrifício expiatório de Jesus, que apaga todos os nossos pecados. Será que você pode crer nisso? Jesus foi chamado por João Batista em João 1:29 como Cordeiro de Deus. E o texto bíblico diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou repetir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o modo singular pelo qual Mateus se tornou seu discípulo também revela esse lado da vida do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto: sentado na coletoria, Mateus foi chamado por Jesus e não recusou. Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então Jesus opera a mais completa transformação nos homens. E a prova disso está ainda no final do seu ministério terreno, quando ele estava lá na cruz. Ele estava ao seu lado 2 salteadores, homens maus, que a princípio zombavam de Jesus. Mas um deles se arrependeu profundamente, notando que Jesus era diferente deles, e fez um pedido a Jesus. Diz o texto de Lucas 23, 39 a 43, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí está a capacidade de Jesus de perdoar um homem em extremo pecador, salteador, homem mau de costumes, mas estava lá aceitando a redenção que Jesus oferecia para ele. As preciosas palavras de Jesus a respeito da sua missão são encontradas também durante o seu ministério. Por exemplo, os fariseus o criticavam por conviver com os publicanos e pecadores. E conforme o registro ainda de Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12, diz o texto: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então está Jesus aqui mostrando o objetivo da sua missão aqui na terra: salvar os perdidos. E eu digo a você que me ouve, que oportunidade áurea você tem para acertar a sua situação diante de Jesus. E acertando a sua situação diante de Jesus hoje, enquanto você tem vida, sua situação futura quanto ao juízo final está resolvida. Quando os livros forem abertos, você estará com a sua situação resolvida. Pecador, sim, mas um pecador perdoado pela obra salvífica realizada em nosso favor por Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aí está o que Jesus pode fazer por você neste dia, pela sua competência em decorrência dos atributos incomunicáveis aos homens, mas presentes na divindade, como Jesus demonstrou no seu ministério: onisciência, onipotência e onipresença, ao declarar: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Não disse ele estarei, eu estou. E é assim que nós cremos. Amém.